Fala galerinha, vamos começar a falar da bissetriz agora. Só que antes disso, vamos relembrar alguns conceitos aqui de ângulo. Denomina-se ângulo a região formada por duas semirretas, nesse caso OA e OB. Por que semirretas? Porque isso daqui é infinito e não é o tamanho do lado que determina o ângulo, e sim a sua abertura, que possuem a mesma origem, que se chama vértice. Então, nesse ângulo a gente tem o O, que é a origem, que é o vértice do ângulo, e as semirretas OA e OB, que são os lados desse ângulo. Tranquilo? Todo mundo lembrou aí? Então, pessoal, denomina-se bissetriz de um ângulo a semirreta com origem no vértice desse ângulo, que divide em duas partes congruentes. Vamos observar aqui, ó. Nós temos o ângulo maior, o AOC, acompanha aqui AOC. E nós temos o AOB, que tem a mesma medida, vamos chamar assim, ó, a medida de AOB é igual à medida do BOC. Como é que a gente sabe disso? Olha a marcaçãozinha aqui, ó, um tracinho e um tracinho. Mesmo sem saber quanto que vale, a gente já pode dizer que a semirreta OB é bissetriz, que é a semirreta que divide o ângulo em duas partes congruentes. Muita atenção que eu escrevi OB, não pode ser BO nesse caso, porque ela não está saindo de B e indo em direção ao O, é o contrário, ela parte do O, que é o vértice, que é a origem, e passa por B. Então, tem que tomar cuidado na escrita. Vamos ver algum exemplo aqui. Na figura a seguir, OB é bissetriz do ângulo AOC. Nós temos aqui o AOC, então ele está pintado aí de lilás. E OD é bissetriz do COE, que está pintado de azul. Analisando a figura e de acordo com a definição de bissetriz, observe que tem umas marcaçõezinhas aí. Eu vou dar um zoom para você olhar. Ele diz que a medida de AOC é 50. Então aqui já temos 25 para um lado e 25 para o outro. E a medida de COE é 70. Então nós temos 35 para um lado e 35 para o outro. Ele poderia te fazer qualquer pergunta aí, só tome cuidado. Qual a medida do ângulo EOB? EOB. Vamos tomar cuidado. EOB, a medida do ângulo EOB vai ser igual a 35 mais 35 mais 25, ou seja, 95 graus. Ele poderia perguntar qualquer desses ângulos aqui. Nós vamos ter que tomar cuidado nas demarcações dos nomes desses ângulos. Beleza, pessoal? E aí nós vamos chegar na propriedade da bissetriz, que diz o seguinte: todo ponto da bissetriz de um ângulo é equidistante aos lados desse ângulo. Ou seja, aqui nós temos a bissetriz no meio, OP, OP', OP duas linhas, e esses pontos aqui, por exemplo, A e B, está dizendo que tem a mesma distância do ponto P. Como é que a gente consegue provar isso? Se esse segmento é bissetriz, este ângulo AOP, o ângulo AOP, tem a mesma medida do ângulo BOP, porque era bissetriz. Este ângulo daqui é de 90 graus. Vou explicar direitinho para vocês. Por que aquele ângulo é de 90 graus? Se eu tenho uma reta e aí eu quero pegar um ponto qualquer. Vamos botar um ponto B. Qual a menor distância do ponto para essa reta? É inclinado, é menos inclinado ou de 90 graus? A menor distância possível entre um ponto e uma reta é um segmento perpendicular. Então, deste ponto para esta reta, eu poderia traçar para aqui, mas o menor das distâncias é essa. E daqui para aqui também. Então, por isso que nasceu esses ângulos de 90 graus. Beleza? Só que eu vou apagar para não ficar tão poluída assim a imagem e vocês voltarem a perceber como ela era originalmente. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Então nós temos aqui a medida da bissetriz,
nós temos aqueles ângulos ali de 90 graus e também nós temos que o lado OP é comum a ambos os triângulos. Quais triângulos, Beni? É o que eu quero provar. Observe, o triângulo AOP, acompanhe, AOP, ele vai ser congruente ao triângulo BOP. Agora, por qual caso de congruência? Não vamos usar esse um tracinho, porque esse tracinho é o que a gente quer provar se é verdade. O que é que a gente sabe? A gente sabe que esse ângulo aqui é igual. A gente sabe que esse lado OP é comum. Ele serve tanto para o triângulo de cima quanto para o triângulo de baixo. E a gente já viu que este ângulo daqui tem a mesma medida que esse aqui, porque tem que ser de 90 graus por conta da explicação que eu dei para vocês aqui. A menor distância entre um ponto e uma reta é uma reta perpendicular, tá? Então, vamos lá. Qual é o caso de congruência aqui? Lado, observe, ângulo adjacente, olha aqui de frente, ângulo oposto. Lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Se esses dois triângulos são congruentes, quer dizer que este lado tem a mesma medida que esse lado, e aí já está comprovada a nossa propriedade da bissetriz, que diz: todo ponto da bissetriz é equidistante dos lados do ângulo. Por exemplo, aqui agora, este ponto aqui, ele tem a mesma distância para este lado, vou chamar aqui de A, duas linhas, quanto para este lado de cá, que eu vou chamar de B, duas linhas. Isso é verdade porque nós sempre vamos achar triângulos congruentes, beleza? Para finalizar, vamos entender o que significa lugar geométrico. Lugar geométrico é o conjunto de todos os pontos no plano no espaço que possuem determinada propriedade. Por exemplo, mediatriz e bissetriz. É um conjunto infinito de pontos que tem algumas propriedades. Quais são as propriedades da mediatriz? Mediatriz de um segmento de reta. Então, se eu tenho aqui um segmento de reta, o que é a mediatriz? É um conjunto infinito de pontos que equidistam da extremidade desse segmento perpendicularmente. A gente já viu que isso vai acontecer. Então, essa é a característica da mediatriz. E da bissetriz, o que é a bissetriz? Nós temos aqui um ângulo, é um lugar geométrico dos pontos, ó, onde uma infinidade de pontos equidistam dos lados de um ângulo. Então eu vou usar uma cor agora um pouco diferente para repetir aqui, ó. Na mediatriz, vamos dizer que o segmento AB é esse aqui de verde. Mediatriz é um lugar geométrico de uma infinidade de pontos que equidistam da extremidade desse segmento. E agora, de novo, bissetriz é o lugar geométrico de onde fica uma infinidade de pontos alinhados que equidistam dos lados deste ângulo. Fiquem espertos aí, galera. Um abraço e até a próxima!